Imagina tentar viver um amor que nem tinha nome direito, numa época em que a maioria das pessoas acreditava que tudo na vida tinha que girar em torno de casamento entre homem e mulher, herdeiros, terras e pecado. Ser uma mulher lésbica na Idade Média era exatamente isso. Sentir algo verdadeiro, intenso, real, mas não ter palavra certa, nem espaço seguro, nem manual de sobrevivência. Era tipo existir em modo escondido permanente. Primeiro, é importante lembrar que a Idade Média não foi uma coisa só. Não é como se todo lugar da Europa pensasse igual do ano 500 até o ano 1400. Tinha diferenças de região, de época, de cultura. Mas, em geral, a regra era esta. A igreja tinha enorme influência e dizia que sexo só servia para procriação, e que o ideal era dentro do casamento entre homem e mulher. Tudo que fugisse disso entrava na categoria de pecado, desvio, coisa errada, assunto para confissão. O curioso é que, enquanto os homens que se relacionavam com outros homens aparecem com mais frequência em leis, sermões e textos de condenação, as mulheres que amavam outras mulheres muitas vezes nem eram levadas a sério pelos escritores da época. Às vezes eram vistas como algo estranho, às vezes como pecado, às vezes como piada, às vezes simplesmente ignoradas. É como se o desejo entre mulheres fosse invisível para muita gente, o que não quer dizer que não existisse, só quer dizer que não ganhava reconhecimento. Agora pensa na vida prática. A maioria esmagadora das mulheres era pressionada a casar com um homem escolhido pela família. Casamento muitas vezes não era por amor, era por negócio, garantir terra, alianças, segurança. A pergunta, você gosta dele? Raramente entrava na conversa. Se uma mulher sentia desejo ou carinho romântico por outra mulher, esse sentimento não tinha lugar na agenda oficial da família. Ela ia ser cobrada para casar, ter filhos, cuidar da casa e obedecer ao marido. Então, como é que uma lésbica podia existir no meio disso sem enlouquecer? Muitas viviam uma espécie de vida dupla. Por fora, esposa, dona de casa, mãe. Por dentro, sentimentos e desejos que não podiam ser falados abertamente. Em alguns casos, laços de amizade muito intensa entre mulheres podiam servir de disfarce. Duas mulheres podiam ser vistas como grandes amigas, confidentes, inseparáveis, sem que todo mundo suspeitasse que havia algo a mais. O próprio fato de a sociedade muitas vezes subestimar a vida emocional das mulheres permitia que algumas relações passassem abaixo do radar. Por outro lado, isso não significa que tudo era fácil. Existia medo, culpa, confusão. A mulher era ensinada desde cedo que qualquer desejo fora do casamento heterossexual era pecado. Imagina sentir algo forte por outra mulher e, ao mesmo tempo, ouvir sermões falando de fogo eterno, desordem, desvio. Não tinha terapeuta inclusivo, não tinha vídeo explicando identidade sexual, não tinha grupo de apoio. O máximo que alguém podia ter era uma amiga em quem confiava muito. E alguns momentos de intimidade roubada, sempre com o medo de alguém ver, fofocar, denunciar. Outro caminho que algumas mulheres seguiam era o mundo religioso. Entrar num convento podia ser uma forma de escapar do casamento forçado com um homem e, ao mesmo tempo, viver num ambiente só de mulheres. Não dá para romantizar dizendo que todo convento era paraíso lésbico escondido, porque tinham muitas normas rígidas, vigilância, regras de castidade, orações, trabalho duro. Mas a verdade é que, em alguns casos, surgiam ali relações de profundo afeto, carinho, amor e até desejo romântico entre freiras. Há relatos de cartas de freiras para outras freiras cheias de linguagem apaixonada, comparando a amada à noiva, falando de saudade, de ciúmes, de desejo de estar juntas. É claro que tudo vinha envolto em vocabulário religioso, para não chamar atenção demais. A linha entre amizade espiritual e paixão podia ser muito fininha, e se a coisa chamasse atenção demais, podia virar problema, com repreensões, separação das amigas, punições. Mais uma vez, nada de liberdade, só brechas. Além disso, o corpo da mulher na Idade Média era muito vigiado. Havia normas para roupa, para comportamento, para contato físico. Uma mulher que aparecesse como fora do padrão,
que rejeitasse casamento, que se recusasse a se submeter ao que era esperado, corria o risco de ser vista como estranha, rebelde, perigosa. Em épocas de histeria religiosa, quem destoava demais podia até cair em acusações de bruxaria, especialmente depois, já no final da Idade Média e início da Idade Moderna. É claro que não é que toda lésbica virava acusada de bruxa, mas mulheres que não se encaixavam nos papéis tradicionais chamavam atenção. Então, viver como lésbica na Idade Média era muitas vezes uma espécie de performance constante. Mostrar o que esperavam que você fosse, esconder o que você realmente sentia. Fazer cara de paisagem no almoço da família medieval enquanto, por dentro, seu coração estava com outra mulher, talvez lá do outro lado da vila, ou no convento, ou na casa ao lado. Não é à toa que, quando a gente olha para o passado, encontra poucas histórias de amor entre mulheres preservadas nos documentos. Muitos sentimentos devem ter morrido com quem os viveu, sem terem sido escritos em lugar nenhum. Ao mesmo tempo, é importante dizer que nem tudo era só sofrimento sem fim. Onde há gente, há também criatividade para sobreviver. Se existiam homens e mulheres que desafiavam a ordem em outros aspectos da vida, também existiam mulheres que tentavam achar um jeito de respirar, de amar em silêncio, de arrancar pequenos espaços de liberdade. Talvez duas mulheres combinassem de ir buscar água juntas, ou de tecer lado a lado, ou de se sentar lado a lado na igreja, e nesses momentos trocassem olhares, gestos, pequenas carícias escondidas. Não tinha bandeira colorida, nem parada, nem grupo de militância, mas existia, sim, amor entre mulheres. Só que esse amor quase sempre precisava andar na ponta dos pés, disfarçado, encolhido, fazendo malabarismo entre a vontade de ser e o medo de ser descoberta. Um dos aspectos mais marcantes de ser lésbica na Idade Média era a invisibilidade. Os homens que escreviam leis, crônicas, sermões e tratados muitas vezes sequer consideravam a possibilidade de uma mulher se relacionar com outra. Em alguns textos jurídicos e religiosos, quando as relações entre mulheres aparecem, elas vêm descritas com estranhamento, como pecado, como algo contra a natureza. Em outros, simplesmente não são mencionadas. É como se o desejo entre mulheres fosse tão fora da imaginação de quem mandava, que mal entrava no papel. Para quem vivia isso na pele, essa invisibilidade tinha dois lados. Por um lado, poderia ser uma espécie de capa de proteção. Se ninguém acha que o que você sente existe, às vezes você consegue escapar dos radares da perseguição mais direta. Por outro lado, também significava não ter reconhecimento, não ter nome, não ter espelho. Você não se via em histórias, não se via em poemas de amor escritos para mulheres por mulheres, não se via em sermões falando de você, a não ser como exemplo de erro. Era viver sem referência. E o medo de punição dependia muito do contexto. Em alguns lugares e épocas, as autoridades eclesiásticas e civis levavam mais a sério as relações entre mulheres e podiam determinar castigos, penitências, até prisões ou humilhações públicas. Em outros, o tema era tão tratado como coisa de gente tola ou experiência menor, que não virava foco principal de leis. Mas isso não quer dizer que as famílias e comunidades fossem tranquilas. Mesmo sem lei escrita, a reprovação social podia ser pesada. Imagina duas mulheres sendo vistas sempre juntas, sem interesse aparente em casar com homens. A vizinhança medieval não precisava de rede social para começar a fofocar. Falas do tipo, tem algo estranho ali, podiam virar pressão familiar, separação forçada das duas, casamento arranjado às pressas para cada uma, mudança de cidade, entrada forçada num convento. Muitas vezes, o castigo não vinha como processo em tribunal, vinha como controle do cotidiano. E como é que uma lésbica podia se sentir consigo mesma, em meio a tudo isso? Provavelmente uma mistura de culpa, medo e teimosia. Culpa porque tudo que ela sentia era carimbado como pecado. Medo de ser descoberta, de prejudicar a outra pessoa, de perder a única conexão amorosa verdadeira. E teimosia porque, mesmo com tanto discurso contrário, o sentimento insistia em existir.
O coração medieval não vinha com botão de desligar desejo. Também dá para imaginar casos de autodefesa emocional. Uma mulher podia convencer a si mesma de que o que sentia era apenas amizade, mesmo que lá no fundo soubesse que era mais. Podia rezar pedindo para parar de sentir, ao mesmo tempo em que torcia para continuar tendo a outra por perto. Era um cabo de guerra interno, sem terapeuta, sem livro de autoajuda, sem texto explicando orientação sexual. Em meio a isso, as pequenas brechas de liberdade ganhavam um peso enorme. Uma conversa à noite, depois que todo mundo dormiu. Um bilhete escondido entre tecidos. Um abraço mais demorado do que a etiqueta social permitiria. Um encontro casual na feira, um elogio ao cabelo, uma mão que encosta na outra e fica um segundo a mais. Pedaços minúsculos de liberdade, que para quem vivia aquela realidade valiam ouro. Se pensamos em mulheres que entravam em conventos, a dinâmica ficava ainda mais complexa. Elas passavam a viver em comunidades onde a proximidade física e emocional entre mulheres era intensa. Dividiam oração, trabalho, refeições, cantos. O amor era muitas vezes desviado para a linguagem religiosa. Amar a outra podia ser dito como amor em Cristo, amizade espiritual, irmandade. E nisso, sentimentos românticos podiam se esconder em palavras de devoção. Quando algumas relações chamavam atenção demais, superiores interveniam. Separavam amigas, mudavam freiras de convento, aumentavam a vigilância. Ou seja, até onde parecia haver mais liberdade, a vigilância aparecia de novo, lembrando que o corpo e o coração da mulher não lhe pertenciam por completo. Apesar de toda essa dureza, existe algo muito forte em imaginar essas mulheres insistindo em amar quem queriam amar, mesmo sem bandeira, sem nome, sem movimento organizado. Elas existiram, mesmo que muitas vezes não apareçam nos livros. Estavam na vila, no castelo, no campo, na cidade, no convento, na cozinha, na lavoura. Talvez rindo juntas enquanto faziam pão, talvez trocando olhares durante a missa, talvez chorando à noite em silêncio, sentindo falta de alguém que não podiam assumir. Olhar para trás e perguntar como era ser lésbica na Idade Média é, de certa forma, um gesto de justiça histórica. É reconhecer que a diversidade de formas de amar não nasceu ontem, não começou com rede social, nem com série de streaming. Sempre houve mulheres amando mulheres, mesmo quando o mundo não tinha palavra, nem paciência, nem compaixão para isso. No fim das contas, ser lésbica na Idade Média era viver num mundo apertado demais para o tamanho do sentimento. Era ter que se encolher para caber, esconder para não apanhar, disfarçar para sobreviver. Mas, apesar de tudo, o amor entre mulheres continuou existindo, como um fogo pequeno aceso num canto escuro. E é graças a esse fogo teimoso que hoje podemos olhar para trás e dizer, com mais clareza e com mais respeito: elas existiram, resistiram e merecem ser lembradas.